Faz o seguinte, façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo dele desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo, cara, desde o começo. Travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Absoluta ausência de qualquer tipo de evidência. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou, a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então vamos tirar... Você quer que eu te dou esse mérito? Não adianta gritar, é mentira, mas eventualmente eu te dou esse mérito. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Mendes, dos demais ministros do STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos. São os caras que jogaram o Bolsonaro na cadeia. Ele tá dizendo que o Gilmar Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, que é um algoz da direita bolsonarista, travou as investigações contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me responde por que o Jair Bolsonaro falou pro Eduardo Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia conversar... Exato. Ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Gilmar Mendes, com gente como Dias Toffoli, com gente como o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Mendes? Ele é o antigolpista. Quem deu o golpe na República, e você sabe disso, foram os ministros do STF que alijaram Bolsonaro de qualquer tipo de exercício de poder real como presidente da República, jogaram ele na cadeia. E o Bolsonaro, confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao ponto de ser preso pela ingenuidade e pureza da sua confiança nas instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Vocês chamaram o cara de golpista. Não adianta você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? No Mato Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. Porra, o Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já apoiou até o Datena. Eu vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação, isso... Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Agora, vamos lá, tem mais uma. Agora eu também tenho... Calma. Agora eu também tenho que acreditar. Que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais um erro. O Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então vamos confiar uma coisa. E eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em várias Posso falar? Eu quero ser ingênuo igual o Flávio aqui. Eu quero ser burro igual o Jair. O cara foi esfaqueado pelas costas porque ele confiou excessivamente nas instituições. Estão pagando as escolas do meu filho aqui, eu nem sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem vi. Poderia nem saber. Adriles, pelo amor de Deus, velho. Para, cara. Para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição? Porque
Porque as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. E ainda a gente vai ter... Bolsonaro? E a gente vai ter que acreditar ainda que o Flávio Bolsonaro... Que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, pessoal... Deixa eu falar. Ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Ele não sabia, pessoal. Ele tava muito preocupado combatendo o comunismo. Deixa eu te falar, Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. Que foi condenado, presta atenção. Que foi condenado. Da justiça. Não, que foi condenado em 3 instâncias. Por cara honesto. Deixa eu terminar. Cara honesto. Vorcar não foi condenado ainda, Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça que houve, por exemplo, no Lula, que é um caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Não houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos sofre, por exemplo. Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu te disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, não. Não foi comigo, não. A virgem dos lábios de mel. Isso aí foi 21. Isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso foi 21. Isso foi 21. 3 virgens. Não, 3 virgens. Não há nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu quero me unir com você. Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos entender, vamos resumir aqui. Vamos lá. Eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio? Porque o Flávio é o candidato, o seu candidato, né? Então, não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do Flávio. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Alerj. Calma, isso não é minha opinião. Isso é o COAF, isso é dado do COAF. Outra coisa, eu tenho que acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da Alerj, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem mensagem, calma, aí tem mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo, não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do Jair Bolsonaro para o irmão do Gilmar Mendes para a prefeitura. Pessoal, vamos acreditar que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Eu não me uno com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa pessoal que você tá fazendo contra ele. Não é, pessoal, é uma analogia. Você sabe o que é uma analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né, meu filho? Sim. Você sabe que é uma alegoria em forma de metáfora de ofensa pessoal. Uma analogia é uma coisa, uma ofensa pessoal é outra. Prostituta. Deixa eu te falar uma coisa. Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta igual ele é quem se vende por poder. Exatamente. Quem se vende por eventualmente possibilidade de ascensão ao poder. O MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, não, agora deixa eu terminar. Vamos lá. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e ascética, que não é. Vocês têm dezenas de processos. Não temos nenhum. Tem. Tá no Cita Google. um. Tá no Google. Cita um. Tá no Google. Tá no Google, cara. Não vou citar todos você tá me falando. Deixa eu terminar. E aí vocês abriram mão dos seus princípios, porque vocês em 2018 apoiaram Bolsonaro no segundo turno. Tem 60, processo de corrupção tem um monte. Sobre Renan Santos. O Beraldo era exatamente um cara que eventualmente foi acusado agora de sonegação fiscal. Deixa eu te falar uma coisa. Tô citando um. É isso não é nem corrupção. Você não sabe o que é corrupção. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Corrupção é roubo de dinheiro público. Deixa eu terminar meu argumento. Vamos lá.